Elaine deixou para engravidar aos 31 anos. Ela e o marido Bruno preferiram aproveitar melhor a vida e o casamento antes de ter os 2 filhos. Era o momento deles virem. Hoje, eles garantem, foi a melhor decisão que tomaram. Quanto mais você vive, mais você adquire experiência, maturidade. Facilita muito, digamos assim, a sua bagagem de vida. Uma pesquisa feita em Londres revelou: adiar a maternidade pode garantir um casamento mais feliz e duradouro. Os pesquisadores avaliaram durante 18 anos alemães e ingleses e concluíram por meio de um levantamento que os casais com mais de 30 anos apresentavam um maior nível de felicidade. De acordo com um estudo, após o primeiro filho, as pessoas de 18 a 22 anos tiveram problemas no relacionamento e quase não eram felizes. Entre 23 e 34 anos, demonstravam pouco entusiasmo. Já dos 35 aos 49 anos, os casais se mostravam mais felizes ao se tornarem pais. A pesquisa também avaliou que a felicidade diminui no pós-parto, mas os casais maduros conseguiram se adaptar melhor à nova realidade. Segundo esta psicóloga, os casais que viajam e aproveitam a vida de casados se tornam mais cúmplices e passam a conhecer melhor um ao outro. Assim é mais fácil manter o relacionamento após os filhos. Então é o conhecimento da personalidade do outro e da maturidade. Outros fatores também são determinantes para a felicidade. Os pais com mais de 30 anos, por exemplo, estão mais preparados, têm uma condição financeira melhor e sabem o que querem. Isso é importante para nós, enquanto realização humana, pessoal, e para os meninos, né? Para as crianças que recebem esses pais mais serenos e mais tranquilos para educá-los, vamos dizer assim, né? Os alunos da Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Pois é, você assistiu aí agora um exemplo do que é o planejamento familiar. Infelizmente, muitos casais não estão tendo isso. Infelizmente, muitas crianças estão nascendo fora de um relacionamento, né, de um casamento, e só tem trazido problemas em cima de problemas em cima de problemas. E quem paga com isso é a criança. E a gente vê no resultado de quem soube esperar, soube se preparar e depois teve o filho, a paz que tem é outra, né? O que muita gente erra é assim, o casamento não está bem, quem sabe um filho vai melhorar a situação, né? Então ele está pensando em sair de casa, eu vou engravidar dele. A pessoa nem resolveu o próprio problema, o casamento não está estabilizado e pensa que uma criança vai vir ao mundo, esse mundo, tá? Que não é fácil viver, e vai resolver o problema. Então, além da criança nascer para ser cuidada, os pais já colocam a mãe, principalmente, sobre a criança a responsabilidade. Nasce e ainda conserta a situação entre nós. Como se ela seria a solução dos problemas, quando na verdade nós sabemos que não é. Será que você não está passando por uma situação assim? Você quer prender aquele homem na sua vida e para isso você quer se engravidar dele. Ou talvez no casamento vocês estão passando por uma dificuldade e vocês querem colocar um filho no mundo para que a criança venha segurar o relacionamento de vocês, que não é verdade. Então, seria mais fácil você primeiro resolver o problema entre os dois para depois pensar em trazer uma criança. Mais sábio, né? Mais sábio, obviamente. Nós vamos falar mais sobre esse assunto no decorrer do programa. Gostaríamos de abrir as nossas linhas da nossa central de atendimento, caso você esteja passando por um problema, gostaria de desabafar, conversar com alguém sobre a sua situação, basta ligar aí agora para 3573-3535-011 aqui de São Paulo, ou se você deseja enviar a sua pergunta para o programa, basta acessar o site escoladoamorresponde.com e enviar para nós. Não precisa pôr o seu nome, nós não queremos aqui expor a vida de ninguém, a nossa intenção é lhe ajudar, dando para você uma clareza, uma direção sobre a situação na sua vida amorosa. E a primeira pergunta já é da Paula, lá de Minas Gerais. Vamos lá. Sou casada há 5 anos, mas estou há 13 com meu esposo e de uns tempos para cá ele fala em separação. Não tem motivos, não teve sequer nenhuma traição. Não quero me separar, pois o amo muito. O que eu faço? Paula, você não
realmente colocou ali os problemas que está acontecendo. Poxa, não houve separação, não houve nada, ele quer separar. Mas é o que nós sempre falamos, né, Ana? O relacionamento, um casamento é como um jardim. Se você não cuida dele, ele vai virar um matagal. Se você não investe no seu relacionamento, ele vai se desgastar. Eventualmente, o homem ou a mulher, ele vai começar a pensar em outras coisas, como aventuras. Esse é o bem da verdade. Então, por que você não pode parar agora e começar a pensar, poxa, como eu, Paula, posso começar a deixar esse relacionamento mais interessante ou até deixar a minha pessoa mais interessante, mais atraente, mais iluminada para que o meu marido possa ter mais interesse em mim. Né? E às vezes... Esse é um segredinho que as mulheres têm, viu? E também, Paula, assim, talvez ao seu ponto de vista não houve nada. Né? Para você não houve nada. Muita gente, eu já vi isso com os meus olhos. Houve uma separação, puxa, mas aquele casal se separou e uma das pessoas falaram, mas estava tudo bem, eu não percebi que havia um problema no meu casamento. Então, a primeira coisa, Paula, senta com ele, disposta a ouvir, calma, serena, porque tem homem que fala assim, eu não vou nem falar o que é, porque se eu falar, ela vai tacar pedra, pau, que tiver na frente de mim. Tem homem que não se abre com a esposa porque a esposa é desequilibrada. Então, seja o oposto, senta com ele e fala, meu bem, você quer se separar? O que está acontecendo? Foi alguma coisa que eu fiz? Foi alguma coisa que você fez e não me contou? Vamos analisar, vamos trabalhar juntos, é o nosso casamento. Vamos lutar para isso. E eu falo para você, adquira o livro Casamento Blindado, porque lá você vai encontrar situações que você vai, analisar o seu casamento. Olha, esse casal passou por isso, fizeram isso e tiveram um bom resultado. Então, aprenda, mas acima de tudo, converse com o seu marido. Procure ver qual é a raiz desse pensamento dele e trabalhar contra esse problema. Pois é, Paula, nada muda por um acaso. Se você não... como a Ana disse, sentar e conversar com ele de uma forma racional, sem briga, sem chilique. Amor, vamos conversar aqui sobre a nossa vida, vamos pôr os pingos nos is, nada vai acontecer, tá? Então a primeira coisa, faça isso e começa a investir em você. Vocês estão juntos ali, você disse, 5 anos juntos e 13 anos... 5 anos casados e 13 anos juntos. Talvez... você já não cuida mais de você é aquela mulher, poxa, já estamos casados, não tenho que provar mais nada para ninguém. Isso pode influenciar no relacionamento. Seja essa mulher mais interessante para que ele venha sentir essa atratividade em você, tá bom? Tá aí a dica, eu gostaria que você acompanhasse também a história do Valder e da Fernanda, porque eles chegaram na terapia do amor com problemas, mas conseguiram resolver. Olha só. Eu fui casado, né, por 5 anos, não deu certo, sempre pelos mesmos problemas. Muita briga, desentendimento, falta de diálogo. E durante todo esse tempo, vários relacionamentos, eu não consegui aprender isso. Não consegui entender que faltava diálogo, faltava compreensão, faltava parar, pensar. Né? Então, foram mais de 4 ou 5 relacionamentos, um atrás do outro, e nenhum deu certo. Como que era, então, o seu relacionamento com a Fernanda? Conturbado, como todos os outros. Né? No início, tinha problema com vício, né? Com vários vícios. No limite do meu vício, que eu resolvi me abrir com ela e falei, olha, eu tenho um problema. E ela, na verdade, ela já sabia que tinha alguma coisa que eu não contava, e isso causava muitas brigas. Eu era muito nervoso também, por causa dos vícios, por causa de droga. Né? Então, era um nervosismo extremo. E mesmo com tudo isso, eu não enxergava. Ele falava que estava indo para casa, eu já não confiava mais. Falava que estava indo trabalhar, eu já não confiava. Eu ia para a faculdade, eu ligava de 5 em 5 minutos para ele, para saber se ele tinha saído do trabalho, se ele já estava em casa, se ele estava na rua, se estava no carro, onde que ele estava. Eu achava que ele estava conhecendo outra pessoa. Até que chegou no limite de nós dois, né? Depois de muitas brigas, empurrões, xingamentos diante da nossa família. E até que a gente resolveu começar a frequentar a terapia, né? As palestras, a gente começou a entrar dentro da gente, eu comecei a enxergar os erros, né? Enxergar que é a partir de mim, né? Ela também tinha
os erros dela, também não sabia conversar, mas vinha de mim. Então, eu precisava de uma orientação. Eu não tinha orientação sobre isso e não tinha direção nenhuma. Então, isso foi a grande transformação. A gente saber se abrir um com o outro, né, e quando vê algo errado, já aprender a detectar, né, detectar logo de cara, e não deu para falar durante o dia, mas chega à noite, a gente procura sentar e falar, não gostei disso. Antigamente, não. Falava, não gostei disso. Pronto, o quê? O que você não gostou? Pronto, ali acabava, não tinha conversa. Então, essa eu acho que foi a grande transformação, tanto para mim quanto para ela. A princípio, a gente conversou, falei para ele, você está num momento assim que sozinho você não vai conseguir. Peguei tudo que era dele em relação a cartão, tudo que era relacionado a dinheiro, conversei com a mãe dele, com a família dele e falei, vocês estão proibidos de dar dinheiro para ele, porque ele está num momento assim muito crítico. E aos poucos, assim, com o tempo, eu fui soltando devagarzinho, né? Ele dava, meio que pedia satisfação do que ele estava fazendo, como que ele estava fazendo, ele foi me dando, e aos poucos eu fui confiando. Hoje a gente tem a vida totalmente transformada. Há quanto tempo você está limpo do vício? Há 1 ano e 4 meses, mais ou menos, dessa época para cá. As mentiras? Também. Tudo veio num pacote. E eu consegui passar essa confiança para ela, porque eu realmente falava para ela, eu estou em tal lugar, e ela até comprovava e eu estava realmente, então, aos pouquinhos foi voltando a confiança. Hoje está muito bem, muito transformado, né? As pessoas que nos acompanharam desde os momentos das brigas, das agressões, tudo, hoje, até mesmo depois do nosso casamento, eles notaram a diferença. A gente conseguiu, né, passar um pouquinho para as pessoas do que a gente passou. Quando solteiros, a Suelen e o Darzo conheceram a terapia do amor. Bem, antes da terapia, minha vida eu era muito triste, só que eu não exteriorizava isso. Eu era muito quieto, muito calado, eu me isolava. Eu tive relacionamentos, mas não dei certo com ninguém. Vim para terapia, conheci ele na terapia. Quando a gente casou, é que a gente achou que estava tudo bem, que não precisava mais se alimentar desses conhecimentos, das palestras. A gente achou que já sabia o suficiente para lidar no casamento. E foi assim que os problemas conjugais começaram a surgir. A gente chegou a brigar por causa de decoração da casa, uma coisa que eu queria fazer, que ele discordava, e eu achava que ele tinha simplesmente que aceitar a minha vontade, simplesmente aceitar os meus desejos. Eu tive muito problema porque eu trabalhava muitas horas. Até o ponto em que tais problemas se tornaram insustentáveis. A pior fase assim que a gente já passou foi as fases das agressões, não só verbais, como físicas também. Daí acordava de manhã, ninguém sabia o que falar, um olhava para a cara do outro, não falava nada. Até que, assim, a gente estava prestes a se separar. Eu falava em separação todos os dias para ele. Ele não deixava eu sair, eu tentei sair de casa várias vezes. No momento do desespero, a Suelen se lembrou daquilo que poderia ser a última tentativa de salvar o seu casamento: o retorno à terapia do amor. Para falar a verdade, no começo eu achei que eu tinha que trazer ele para que ele mudasse, porque no meu coração, com tudo que tinha acontecido, com muitas mágoas que eu tinha dele, de tudo que a gente já tinha passado, eu não acreditava que eu tinha que mudar. Mas chegando aqui, eu entendi que não era só ele, que era eu também. Que eu tinha a minha parte para fazer. Mas a forma como eu falo faz toda a diferença para aquilo virar ou não uma discussão. Tá? Discussões que valem ou não a pena. Eu pude me entender melhor também. Entender certos comportamentos, certas coisas que eu fazia e eu não entendia o porquê eu fazia aquilo. E entender, muitas vezes, algum comportamento dela, que às vezes eu já levava para o lado pessoal, não, às vezes ela só teve um dia difícil. E às vezes eu não compreendia isso. Hoje, após 10 anos de casados, ambos experimentam um relacionamento completamente diferente. Hoje eu posso dizer que eu tenho um parceiro. Hoje eu tenho do meu lado uma pessoa que me ajuda. Mesmo a gente estando longe, eu sei que ele está me ajudando. Nós temos dois filhos e a gente conseguiu ter uma estrutura para cuidar melhor dos meninos. Para passar para eles o exemplo de, do mesmo jeito que a gente mudou, eles praticando o que a gente praticou, o que a gente aprende aqui na terapia, que eles vão
ter um bom caminho, eles vão conseguir chegar num bom casamento, num bom relacionamento. Com certeza, cada aprendizado vale muito, mas o espírito do amor que essa palestra traz para a nossa vida, ela dá base para você vencer qualquer problema. Sobretudo, a comunhão entre a gente, porque a gente é uma equipe, a gente aprende a ser uma equipe que joga pelo mesmo time. A gente não joga um contra o outro mais. Antes a gente estava competindo. Então hoje ele torce por mim e eu torço por ele. Lembrando que você pode enviar a sua pergunta para o site escoladoamorresponde.com, ou nós, aqui eu e a Ana, os nossos professores Renata e Cris, ou então a nossa equipe de conselheiros, eles estarão respondendo a sua pergunta, tá bom? E nós temos aí agora a pergunta de uma amiga, vamos respondê-la. Sou casada e fui traída, e ele ficou 3 anos com ela, com a amante. Voltou e eu o perdoei e estamos indo às palestras juntos, mas eu fico com receio de ele voltar a procurá-la. Mesmo dizendo que não vai, não confio mais, o que eu devo fazer? Pois é, amiga, se você, sabendo da traição, deu a ele uma outra chance, então você tem que colocar esse assunto para trás, porque você deu a chance. Você não pode, em hipótese alguma, ficar cutucando, futucando e trazendo o assunto à baila, porque aí ele também não vai querer. Você pode ter certeza disso. Mesmo sendo ele que tem errado. Do momento que você, sabendo do que ele fez, ter ficado 3 anos com outra mulher, mesmo assim você o aceitou, então daquele momento em diante você não tem mais o direito de ficar futucando no passado que você perdoou. Agora, uma coisa que você tem que analisar é se ele está trabalhando para reconquistar a sua confiança, porque esse vai ser um trabalho dele. Né? Nós conhecemos, e vocês veem através dos relatos dos casais que houveram traição e hoje eles são mais felizes do que eles eram antes desse problema. Por quê? Porque a pessoa que traiu se arrependeu e a pessoa que perdoou, perdoou de verdade. De verdade, decidiu confiar de novo. E ambos trabalharam para que isso acontecesse. Então, amiga, é isso que tem que acontecer. Você tem que trabalhar para dar esse voto de confiança nele. Se você perdoou, isso é a sua parte, é a sua obrigação fazer. E ele tem que trabalhar para provar que ele mudou. Se ambos estão cumprindo o papel, então vocês têm tudo para ser felizes, para ser melhor do que era antes. Mas se alguém está faltando com isso, já dá para ver que assim não dá. Tá certo? Então, tá aí nosso conselho para você. Você tem que deixar isso para trás e agora, juntos, poxa, vocês já estão na palestra, você já deu voto de confiança, então agora, trabalhem juntos. Agora, se ele não está provando para você e não está dando segurança a você, então você vai ter que conversar com ele, não corre esse risco novamente. Olha, a Camila e o Tarcísio, eles também passaram por momentos difíceis por causa de traições da parte dele, mas houve perdão e houve a restauração. Olha que legal. Eu fui morar com ele com 6 meses que eu conhecia ele. Saí da casa dos meus pais e fui morar com ele, né? Nessa ilusão de vou ser feliz, achei o amor da minha vida, né? E ele já tinha sido casado, tinha os filhos, eu assumi a casa e os filhos dele. E não sabia o problema que eu estava arrumando para mim. Porque com pouco tempo que a gente morava junto, ele começou a trocar o dia pela noite, ele me traía, ele começou a vender as coisas dentro de casa e assim, eu não conseguia sair daquele relacionamento e com 6 anos que a gente morava junto, eu descobri que não era isso o problema, né? Mas que, além disso tudo, eu estava casada com um viciado em cocaína. Eu, desde pequeno, eu tinha aquela esperança também de encontrar uma pessoa, minha alma gêmea, aquela coisa do mundo, né? E muito cedo eu encontrei uma pessoa e ela já ficou grávida, né? Hoje eu tenho, são os 2 filhos que a gente tem, né? E a ilusão que uma pessoa ia me fazer feliz.
Passei a vida inteira nessa, mas assim, eu vivi com ela 12 anos traindo ela. Traía ela até com a árvore, qualquer coisa. Eu não tinha escrúpulo nenhum. Ela me traiu, eu separei dela, não aceitei. Tudo que eu fiz com ela 12 anos eu não aceitei, inverteu o jugo. Eu recebi uma proposta de um curso e fui para esse curso, foi onde que eu conheci ela. Achei que ela ia ser a solução dos meus problemas. Né? E comecei a namorar com ela, a gente começou a namorar. Os meus filhos tinham ficado comigo, ela assumiu meus filhos. E a gente começou aquela vida de casado, vamos falar assim. Só que mudou a pessoa, mas era a mesma coisa. Daqui a pouco eu desejava qualquer coisa, não desejava ela. Ao mesmo tempo eu tinha um ciúme excessivo dela, porque eu já vim com mais uma carga. Né? Eu tinha ficado inseguro, de traição. Então a nossa vida era um inferno. Um inferno. E eu, que sempre usei droga, chegou um ponto que eu virei mesmo um escravo mesmo. Eu não conseguia raciocinar, né? E a gente chegou a perder tudo. A gente já não tinha nada, né? Perdeu o que a gente não tinha. Morava de favor no fundo da casa do meu avô, num quartinho. Ela sujeitou isso tudo. Não tinha nada na geladeira, mas eu conseguia dinheiro para cocaína, né? Eu traía ela. Quando eu chegava drogado, eu abusava sexualmente dela. Né? Comecei a frequentar, ele vinha comigo, algumas vezes, a maioria das vezes, a gente assistia as reuniões à noite, depois ele saía, me deixava em casa e falava comigo, vou guardar o carro, que era no quarteirão de trás. E isso demorava 3, 4, 5 horas, quando voltava para casa. Eu saía, buscava droga e deixava ela e voltava. Eu vi ela, e ela minha mãe. Aquele dia, assim, minha ficha caiu. Eu sofri muito, muito mesmo, mas eu era escravo. A minha visão abriu, coisa que eu não estava vendo, eu comecei a trabalhar, peguei uma fábrica que ninguém... Quanto tempo demorou para parar com a droga? Não, foi instantâneo. Na hora? Foi na hora. 20 anos? 20 anos, 37 anos de idade que eu tinha, quer dizer, eu mexi, desde os 13 anos eu já fumava maconha. A gente é um só. Um dos problemas maior, eu diria, o problema dos casais se chama emoção. Querem resolver os problemas à base da emoção. Querem acontecer um problema no relacionamento, eles querem discutir aquela situação à base do grito, à base do xingamento. Quer dizer, ao invés de usar a razão. Numa empresa, se o teu chefe te chama para reportar algum problema, para lhe mostrar algum problema... Para te chamar a atenção, para te chamar a atenção, você iria falar, sim, senhor... eu vou fazer isso, não, eu vou melhorar, eu vou mudar. É algo mais racional. Mesmo que por dentro as emoções estejam à flor da pele. Você sabe que se você gritar, você vai ser dispensado. Por que dentro de casa tem que ser diferente? Por que dentro de casa tem que ser a base do grito? Esposa, talvez o seu marido te traz uma situaçãozinha e você faz daquela situação uma tempestade. A troco do quê? Relacionamento se resolve não à base do coração, da emoção, mas sim da inteligência, quando você pensa, quando você raciocina, quando você coloca no papel aquilo que você deseja que o seu marido faça e vice-versa, e pratica aquilo. E é isso que traz o resultado, e é isso que nós ensinamos nas palestras da Terapia do Amor. Todas as quintas, os nossos professores Renato e Cris estão sempre dando orientações sábias de como você pode resolver os problemas na sua vida amorosa. Então, não perca mais tempo, porque não são dezenas, não são centenas, mas são milhares de casais no mundo todo que estão se beneficiando dessas palestras e vocês podem ser os próximos. Após viver decepções amorosas, muitas pessoas optam por viver sozinhas. Acreditam que assim ficam livres de se decepcionar novamente. Mas, ao invés disso, acabam ficando presas ao medo e carregando esse trauma. E quem viveu assim afirma: com a terapia do amor é possível mudar. Tive um relacionamento, fui traída nesse relacionamento, entrei em depressão. Então, todos que eu gostava acabavam me decepcionando. Eu via minhas amigas felizes, aparentemente, né? E eu não conseguia ser feliz. Então, foi participando das palestras, consegui me recuperar, consegui preencher aquele vazio que eu sentia, consegui me amar, porque eu não me amava, né? Primeiro a gente tem que se amar para depois
enfrentar um novo relacionamento. A Irene conseguiu deixar todo o trauma de lado. Ela e o marido Diego vivem hoje um relacionamento de verdade. Eu convidei ele para participar das palestras e aí a gente começou a se gostar e aí começamos a namorar e aí noivamos, dentro de um ano a gente noivou, casou e hoje a gente vive uma vida de felicidade. Hoje a gente tem a nossa filhinha, vai fazer 1 aninho, então hoje a minha vida é completa. Colocando em prática tudo que é passado nas palestras, aprendi a compreender, entender e dar valor ao meu casamento. Hoje, graças a Deus, casei com 20 anos, tenho meus 28 anos, 8 anos de casado e cada dia que passa o nosso amor cresce, um compreendendo o outro. Tudo que é de valor é interessante, tudo. Então, você precisa se enxergar assim em primeiro lugar. Porque se você não se enxerga valiosa ou valioso, você quer que a outra pessoa te enxergue assim? Como? Você tem que se ver como valioso. Você tem que começar a mudança dentro de você. Era uma pessoa desvalorizada, né? Sofria muito com os relacionamentos, tinha na verdade aquele dedinho podre, né? Eu fui traída, isso é uma decepção muito grande. Através das palestras a gente vai reavivando, vai se sentindo renovada, e isso é muito bom. A Daniele sofreu, mas recebeu na terapia do amor o auxílio que precisava para mudar. A minha vida hoje é maravilhosa, renovada. Em todos os sentidos. Eu me sinto uma mulher completa. O Brasil é o segundo país com mais traidores no mundo. Segundo pesquisa realizada por um site de relacionamento para pessoas comprometidas, o Brasil possui 348 mil usuários. E a pesquisa afirma ainda que a maioria dos traidores são homens casados há mais de 7 anos e com idade entre 30 e 49 anos. Mas aqui na terapia do amor, homens e mulheres encontraram uma realidade diferente. A gente pensava que não, terapia do amor para que fazer isso, não dá jeito, não dá certo, não vai funcionar, entendeu? E a gente acabou vindo e viu que é totalmente diferente, que a gente vive lua de mel todo dia. A gente investe em tantas coisas, investe numa faculdade, investe no trabalho e aqui é um investimento. A minha vida é uma loucura, é super agitada, mas eu reservo esse momento para cuidar de mim, cuidar do meu interior, cuidar do meu coração na realidade, né? Então para mim é indispensável a terapia do amor. Todo mundo que erra paga as consequências. Os nossos erros, nós pagamos consequências por eles. Então, se você puder não errar, se você puder se preparar, evitar, talvez você vai ter que ser um ET no meio dos seus amigos, porque todo mundo quer errar. Você não precisa. Você não precisa ser igual a todo mundo. Eu cheguei solteira, aí eu noivei, namorei primeiro, noivei, agora eu casei, então eu preciso de uma manutenção para cada fase, né? Então, essa manutenção é indispensável. Então, hoje, como eu estou casada, eu venho buscar por um outro sentido, que é na relação do meu casamento, para sempre estar na melhoria. Então, a terapia, para mim, é fundamental, na realidade. Lembram da Irene e do Diego? O casal que hoje está feliz da vida conta quanto custou toda essa transformação. Nada, nenhum real. Eu só pago a minha vida em prazer de vir, em aprender. Participe da Terapia do Amor nesta quinta-feira às 20 horas no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Então não perca, nesta quinta-feira às 8 horas, a palestra Terapia do Amor aqui no Templo de Salomão ou em todo o Brasil. Para você acompanhar aí no seu estado, basta acessar o site terapiadoamor.tv e você vai encontrar todas as localidades de todos os estados do Brasil todo mais próximo da sua casa, tá bom? Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já, não saia daí. Loving can heal. Loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you, and it's the only thing with us when we die.
Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. Até Deus teve que plantar o jardim do Éden. Plante você também. O Manual do Século XXI veio para revolucionar conceitos, desmitificar velhos pensamentos e direcionar novos relacionamentos. Namoro Blindado, o livro mais esperado do ano, de Renato e Cristiane Cardoso, é o mais novo método de prevenção ao divórcio. Como se valorizar? Os 27 mitos do amor. O primeiro contato. Adquira o seu nas melhores livrarias ou pelo site namoroblindado.com. O seu relacionamento à prova de coração partido. Com o aumento do número de separações, pessoas que não querem mais errar têm buscado informações confiáveis sobre divórcio e recasamento. Hoje é mais comum entrar em um relacionamento com alguém que já foi casado. Muitos divorciados querem recomeçar a vida no amor e outros, ainda casados, têm considerado o divórcio. Mas, para quem é da fé, um recomeço não basta. É imprescindível seguir a palavra de Deus. No áudio estudo Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, Renato e Cristiane Cardoso esclarecem: em que circunstâncias um cristão pode divorciar? E se divorciar, pode casar novamente? O que é o divórcio para Deus? Livre-se das dúvidas para decidir certo definitivamente, sem medo ou culpa. Áudio estudo em CD, Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, com os autores de Casamento Blindado. Peça agora para entrega em sua casa pelo site casamentoblindado.com ou pelo Televendas 21 3296 9393. Nós vamos responder a mais uma pergunta, dessa vez é de um homem, sempre raro. Os homens que estão aí assistindo, acesse o site escoladamorresponde.com e tira essa dúvida aí do seu coração, coloca no e-mail, manda pra gente que nós vamos responder, tá bom? Vamos lá, Gilton da Bahia. Sou casado há 20 anos, tenho 2 filhas e tudo que penso em fazer, ela não deixa. Ela só quer mandar. Como vencer isso? Gilton, 20 anos não são 20 meses ou 20 dias, já é um bom tempo, né? Deixou. E um bom tempo para conhecer o seu parceiro. Provavelmente esses sinais de ser uma mulher mandona foram revelados lá no namoro. E talvez você não prestou atenção. Agora, esses 20 anos de casado, provavelmente ela ficou mandando. Você não fez nada. Você não falou nada, você não colocou limites e agora quem manda é ela, quem rege a casa é ela. Mas isso pode mudar através de uma conversa, Gilton. Porque se você conversar, obviamente, você não vai falar para ela, ó, o homem da casa aqui sou eu, quem manda sou eu e cala a boca você. Se você fizer isso, aí vai ter um outro problemão. Aí ela vai mandar mais ainda. O que você tem que fazer é conversar com ela, porque eu sou o cabeça e ela é o corpo. O cabeça não é mais importante do que o corpo, nem o corpo mais importante do que a cabeça. Ambos dependem um do outro. Então, às vezes eu cedo à vontade dela, às vezes ela cede à minha vontade e assim a gente vai caminhando nessa jornada chamada casamento. O casamento são 2 pernas, não é uma só.
Então, se você sentar e conversar, amor, olha, dessa vez nós não vamos fazer isso. Nós vamos fazer desse jeito. Eu gostaria que você cedesse, porque o nosso casamento precisa desse balanceamento. Caso contrário, não vai funcionar, obviamente. Na verdade, amigo, você tem que pegar de novo as rédeas desse relacionamento. Peraí, é minha família, é minha esposa, são minhas filhas e eu tenho voz também. Claro que não vai ser no grito e também não vai ser do dia para a noite. Não espere que com uma conversinha ela vai mudar um jeito de 20 anos ou mais, que é a personalidade dela, mas aos poucos e com sabedoria você pode começar a se impor mais. Por exemplo, as contas da casa, você administra, você sabe o valor que pode ser gasto. Ah, não, mas a filha quer comprar isso. Não vai comprar esse mês. Ah, mas ela não vai e não se fala mais nisso. E acabou. Você não aceita conversar mais sobre isso, você já deu a sua opinião, você não vai ficar gritando, você não vai ficar explicando por que você decidiu isso, você falou é não e é não. Você quer falar, né? Pode falar. Não quero não. Eu só queria falar para você, Gilton, que você acompanhasse a história do Marcelo e da Vanessa, porque ela também era mandona. Se sua esposa está aí do seu lado, chama ela para sentar no sofá, para assistir a história deles, porque eles conseguiram resolver através das palestras e aí na Bahia também acontece a terapia do amor. Olha só a história deles. Vanessa veio de uma família bem estruturada. Para ela, o casamento dos pais era perfeito. Quando casou, queria que o marido seguisse os mesmos passos do pai. Eu tinha uma impressão de família que tinha que ser tudo muito certinho, porque eu cresci num lar muito estruturado, né? Então meu pai sempre foi muito correto, minha mãe também muito submissa, então eu tinha essa visão da coisa. E quando eu comecei a cobrar isso no meu casamento, uma cobrança muito forte, porque eu também sempre fui muito autoritária, começou a dar muito problema. Remávamos para lados diferentes. A Vanessa pensando sempre em família, em ter filho, em constituir, e eu sempre no lado material. Os problemas começaram a tomar maiores proporções. Me sentia muito frustrada, né? Não correspondia à minha expectativa e isso acho que fazia descontar nele de maneira agressiva. Eu queria ter o controle de tudo, isso não só no casamento. Eu sempre quis ter o controle de tudo. E o pior momento foi quando eu percebi que eu não tinha controle de nada. Né, que foi quando ele começou a não vir mais para casa, né, por mais que eu esperneasse, gritasse, que eu sempre fui muito mimada também, ele não voltava. Então qual foi a consequência na minha cabeça? A Vanessa é muito chata, muito metódica, não me permite e não me permite e não participa. A traição. Descobri de uma maneira ruim, porque muita gente já sabia e eu não, né, sempre a última a saber. E aí, aquele dia para mim, tudo caiu. Eu sempre falei que eu nunca ia perdoar a traição, sempre fui do discurso, né? E aí eu saí de casa. Chegou ao ponto de eu falar que não queria mais o casamento, eu queria me separar. Na terapia do amor com Renato e Cristiane Cardoso, eles encontraram a resposta que tanto precisavam. Assisti da televisão, né? E aí quando eu percebi que estava fora do controle, eu resolvi vir até aqui. Pedi pelo amor de Deus para ele vir também, ele também veio. E aí com o tempo eu fui aprendendo, as lágrimas foram cessando, eu fui entendendo que tinha que usar inteligência, né? E aí foi assim que eu fui agindo com ele. Eu aprendi a ser um homem, né? Aprendi a ser homem de verdade. Quando ele começou a ficar bem, eu comecei a perceber meus próprios defeitos, então eu pude agir em cima deles. Hoje a gente se ouve, hoje a gente consegue conversar, não joga mais as coisas para debaixo do tapete, né? Consegue resolver as situações. Os dois frequentam a palestra há pouco mais de um ano. A partir do momento que a gente aprende a ouvir, definitivamente ouvir, e você é ouvido, né? Muitas vezes a gente quer ganhar no grito, né? Você quer na força mesmo, você quer impor, e não é impositivo, né? É compartilhado. Eu, como uma psicóloga, trato casais e em casa eu não estava conseguindo aplicar, tive que vir à terapia para aprender e foi a melhor coisa que eu fiz. Quando eu quero fazer alguma coisa, o primeiro passo é compartilhar com a Vanessa, a opinião dela é fundamental e ela quer meu bem, hoje ela é minha família, né? E eu não tinha isso. Antes da terapia, minha família era minha mãe e minha irmã. Né? E depois da terapia, a minha família é a minha esposa, a Vanessa. Tá vendo aí, Gilton? É possível resolver o problema de relacionamento. Basta ter desejo,
basta buscar ajuda e basta praticar aquilo que é ensinado. E é na terapia do amor que isso acontece. Bom, os nossos professores Renata e Cris vão dar agora um conselho do minuto do casamento e nós voltamos já já. Olha só. Um dos maiores problemas que muitos casais enfrentam hoje é casamento sem sexo. Marido e mulher vivem sob o mesmo teto, dividem as contas, mas não a cama. Pode haver muitas razões por isso, mas uma das mais citadas é a falta de desejo. Eu não sinto vontade, dizem muitas esposas e até maridos. Eles caíram na mentira de que sentir desejo é essencial para ter sexo. A verdade é que, às vezes, sim, a pessoa sentirá o desejo e buscará o sexo. Mas outras vezes, o que acontece com milhões de casais é que eles não sentem desejo até que começam a fazer amor. E aí depois ficam felizes por terem feito. A ideia passada pelos filmes e novelas que todo ato sexual do casal é precedido de uma explosão de desejo é um mito. Não espere isso de você nem do seu parceiro. É como aquele ditado: comer e coçar é só começar. Fazer amor não é diferente. Vai aí mais uma pergunta de uma amiga aqui de Embu das Artes. Vamos lá. A antiga namorada do meu esposo está querendo ter algo novamente com ele e eu desconfio que isso pode trazer uma traição. Meu esposo disse que não vai parar, que é só amizade. Qual decisão tomar se ele continuar? Devo terminar? Pergunta nossa amiga de Embu das Artes. Minha amiga, situações que esses homens cabeçudos se colocam, né? Infelizmente, isso aconteceu, agora você vai ter que ser uma mulher firme. Nós não vamos falar para você se você vai terminar ou não, mas você tem que ser uma mulher firme para saber colocar limites no seu relacionamento. Porque se ele ultrapassar esses limites, então você vai ter que tomar uma atitude mais drástica, né? E uma coisa é certa no casamento. Quando eu faço alguma coisa que machuca, que deixa o Miguel desconfortável, eu tenho que parar, eu tenho que ceder e eu faço isso. Ou seja, no momento que ele fizer alguma coisa que eu não gosto, eu tenho moral para falar para ele, não faz isso. Porque quando o assunto é inverso, quando você não gosta, eu também faço. Então a primeira coisa é você ver se você tem essa moral para com ele. E se não tem, procurar ter. Tem alguma coisa que você faz, que faz de repente ele até querer ter outras amizades fora do casamento? Então comece a mudar isso e depois deixe ele sabendo que se ele permanecer, se ele quiser ter essa amizade que te incomoda, que faz mal para o relacionamento de vocês, haverá uma consequência. Ele tem que saber dessa consequência. E a consequência é o quê? É você se afastar desse relacionamento? É você não continuar com ele? Pode ser. Eu, no caso, faria isso. Mas deixe ele sabendo disso. Olha, é uma ameaça para o nosso casamento. É um corpo estranho. É um corpo estranho, eu não gosto. E se você continuar, então você vai ter que fazer uma escolha. Ou a amizade dela ou a sua esposa. Isso não é ser radical demais. De forma alguma. Isso é ser uma pessoa justa. Porque se você não coloca esses limites, amiga, no que você quer, se você não coloca esses limites da sua vida e ele começa a ultrapassar esses limites, ele vai começar... pegando costume, acostuma. E você vai ali aceitando aquilo, aceitando. Quando você vê, ele já traiu várias vezes e você está ali ainda aceitando, um dia o meu marido vai mudar. Ele não vai mudar, sabe por quê? Porque você não colocou limites. Coloque limites no seu relacionamento. Se você ultrapassar isso daqui, meu amigo, você perdeu. Você está me perdendo. E outra, se ele está indo em busca atrás de uma amizade antiga, troco do quê? Seja essa amiga dele. A Ana é a minha melhor amiga e única. Eu, Miguel, não tenho mais nenhuma outra amiga. Eu não tenho amigas. Eu, Miguel, vou olhar aqui. Eu, Miguel, não tenho amigas. Não preciso. Não gosto de ter. A minha amizade se resume na amizade da minha esposa. Acabou. Eu não preciso de mais nada. Então, por que que isso acontece? Porque ela se faz não somente de minha esposa, mas de uma amiga. Isso não significa que você é uma pessoa isolada do mundo, que você não tenha rede social,
que você não cumprimente colega de trabalho, não é nada disso. Mas, peraí, eu sei que uma amiga pode incomodar em algo meu relacionamento, então eu vou ceder. Eu prefiro abrir mão desse direito que eu poderia ter pelo bem desse... Mas não sinto falta. Então, tá vendo? Tá aí Esse é o conselho. Tá aí o conselho, tá bom? Coloque os limites para que você então venha salvar o seu casamento e seja uma mulher atraente, inteligente, uma pessoa da qual seu marido vai ter prazer em estar ao seu lado e não o inverso, tá? Acompanhe essa história de superação desse casal que chegou na terapia do amor sofrendo, mas conseguiram dar a volta por cima. Eu tive um relacionamento de 5 anos e meio, um namoro e mais 6 meses que eu morei junto com essa pessoa. Nesse relacionamento tinha traições, agressões físicas, verbais, e passado determinado período eu decidi me separar. Ia para as baladas, ia me envolver com a mulherada, e durante 7 anos eu vivi dessa forma, dessa maneira. A minha esposa, ela foi uma dessas mulheres que quando eu vi ela passando na rua, eu falei assim, essa daí vai ser uma que eu vou me envolver e vai ser só por uma noite, porque eu não queria ter relacionamento sério com ninguém. Só que daí a gente ficou a primeira vez, foi se envolvendo, tivemos um relacionamento de 11 meses, um namoro. Meus namoros eram todos frustrados. E depois que eu conheci ele, e na verdade eu não gostava dele, passava na rua e era uma pessoa que eu olhava e falava, nossa, meu Deus, que cara insuportável. E aí uma amiga minha nos apresentou, a gente saiu e a gente começou a relacionar, mas eu comecei a gostar dele, comecei a me apegar a ele. E por mais que ele saía, me deixava em casa sozinha, não me ligava o dia inteiro, não passava uma mensagem, nada, mas algo me prendia a ele. E eu olhava para ela e falava assim, não é essa mulher não que eu quero. Aí trabalhando numa empresa, eu contratei uma secretária, me envolvi com essa secretária, namorando com ela. E eu passei a gostar da secretária. Então eu peguei, falei assim, vai chegar uma hora que eu vou ter que me decidir entre uma e outra. E fui e rompi o relacionamento com ela. E comecei a ter um relacionamento com essa secretária. E aí, durante esse período, eu engravidei, a gente ficava, e engravidei dele. E aí fui falar para ele, ele falou que o filho não era dele, que não ia assumir o filho. Eu achei que ela tinha engravidado de propósito, para me prender a ela. Porque eu gostava da outra. Porque o que acontecia? Eu namorava com a outra e traía a outra com ela. E aí, chegando até aqui, eu ouvi uma palavra, e aquela palavra parecia que era um tapa no meu rosto. Porque eu era um cafajeste, eu era sem escrúpulos, tal. E aí, fazendo as palestras, eu comecei a olhar ela de uma forma diferente. E comecei a notar as qualidades dela. Então, nós reatamos o namoro. Depois de 1 ano, nós casamos. Só que daí, no casamento, também enfrentei problemas. Primeiro foi o problema da adaptação. Eu me via como um sargento, como um general, tudo tinha que ser do meu jeito, tudo tinha que ser da forma que eu queria. Me acostumei a viver os 7 anos sozinho, só que eu era muito meticuloso, queria tudo certinho. O papel do homem e da mulher tinha invertido. Se ela esquecia um copo em algum lugar, eu falava para ela fazer, ó o copo. Então, depois eu comprei o audiobook do Casamento Blindado. E ouvindo o audiobook, eu comecei a analisar, falei assim, poxa, eu sou formado na área da qualidade, sou gerente da qualidade, e aqui no livro tem todas as ferramentas que eu uso no meu trabalho, mas que eu não usei para resolver os problemas do meu casamento. Ou seja, eu tinha o conhecimento, mas não tinha a sabedoria para resolver. Hoje, ele não fazia nada em casa, né? Eu trabalhava, era filho, escola, muita coisa para fazer, ele não fazia nada. Hoje, ele já vai para a cozinha, eu saio do salão, chego, já tem janta feita, ele faz comidas deliciosas, tá mais carinhoso. Hoje, ele já fala, eu te amo, coisa que ele não falava, manda mensagem, às vezes liga, que era difícil. Bianca foi abusada sexualmente ainda na infância. E esse abuso, ele
me acompanhou durante vários anos, então eu achava que para mim não tinha mais jeito, que para mim todos eram felizes e menos eu. O abuso deixou marcas. O primeiro suicídio que eu tentei cometer foi quando eu tinha 11 anos de idade. Eu estava ouvindo uma voz falando no meu ouvido que para mim não tinha jeito, que era para mim poder me matar. Foi quando eu peguei uma faca, fui até o banheiro, comecei a passar no meu pulso, porque eu não queria mais viver. A garota começou a descontar as frustrações na mãe. Eu odiava minha mãe. Às vezes eu acordava assim, imaginando como eu poderia fazer para poder matar ela, de tanto ódio que eu tinha dela. Um momento marcante. O pior momento foi quando eu comecei a me envolver com drogas. E nesse envolvimento com drogas eu tive um princípio de overdose. Comecei a me envolver com homens casados muito nova, sabe? Eu não sei, eu procurava alguma coisa para preencher aquele vazio dentro de mim. Quando eu decidi dar um basta foi quando eu saí, de madrugada e eu falei, hoje eu vou acabar com a minha vida. Porque eu já não tinha perspectiva de vida, já tinha tentado suicídios e nenhum deu certo. Então eu saí naquela noite querendo acabar realmente com a minha vida. Foi onde eu fumei baseado, cheirei cocaína, bebi 22 latinhas de cerveja, 2 garrafas de vodka. Bianca decidiu procurar ajuda na terapia do amor. E foi assim que ela chegou. Eu cheguei aqui sem motivação, eu cheguei aqui cheia de traumas, cheguei sem perspectiva nenhuma. Quando chegou, conheceu Antônio, que também não era feliz na vida amorosa e particular. Era traição sempre, direto. Nunca, se teve um vício que existiu na minha vida foi esse, de ter mulher, de nunca conseguir ser fiel a ninguém. Ele não conseguia encontrar a felicidade. Então não adiantava mulherada, não adiantava zoar com os amigos, não adiantava sair. Eles buscaram ajuda, ouviram as dicas do Renato e da Cristiane, colocaram em prática e há 4 anos as coisas mudaram. Quando eu conheci ele, eu não gostava dele, porque eu achava ele muito arrogante, muito antipático. Eu olhava assim e falei, nossa, que cara chato. E ela começou a gostar de mim. E aí eu sem querer eu descobri, só que aí eu gostei da história dela, da história de vida dela. Aí eu vi nela uma oportunidade de estar aqui até hoje. Um aprendizado. A gente aprende a compreender, a gente aprende a sacrificar. É o que funciona, é o que dá certo, é o que faz tudo ir pra frente. A felicidade. Pra mim, tá sendo ótimo, maravilhoso. Hoje é só ela. Hoje é só ela e graças a Deus, fiel. Não muda a minha opinião, a minha filosofia mudou. Porque se antes eu me preenchia com mulheres, hoje eu me preencho apenas com ela. Por isso que eu agradeço muito a terapia do amor, porque mudou totalmente o meu conceito, tudo que eu tinha, tudo que eu pensava. Hoje a gente vive um pro outro. Uma das maiores preocupações de quem está em um relacionamento é o medo de ser traído. E essa constante insegurança é o que faz com que o ciúmes atrapalhe uma relação. Mas os traumas de quem foi traído ou viveu sob a pressão dos ciúmes estão com os dias contados. Muita briga, desentendimento, não tinha diálogo. Acho que um não compreendia o outro, né? Eu exigia muita coisa dele, assim, não tinha confiança, então a gente discutia muito por causa disso. A gente só falava em separação, a gente não falava mais de estar junto, só era separação. Qualquer briga, caiu um copo, era separação. Foi que a gente decidiu, né? Como se fosse uma última opção, né? Mas foi a opção melhor, né? Que a gente tomou. A cada quinta-feira, Renato e Cristiane Cardoso comandam a terapia do amor. E nela, muitos casais e solteiros conseguiram pôr um fim em seus problemas amorosos. Era casada durante 4 anos e eu sofri uma traição. Na terapia do amor eu comecei a ver as coisas erradas também que eu fazia, né? Então, no momento que eu sofri, eu fiquei muito triste, né? Eu fiquei muito abatida e achando que para mim aquele momento não tinha solução. No momento, eu ainda não tenho nenhum relacionamento. Porém, eu sei que hoje, no momento, eu estou pronta, né, devido às palestras, e sei que é algo que eu vou levar sempre para minha vida. Eu tinha muitos traumas, achava que eu não podia ser feliz, achava que homem era tudo igual, né, porque eu tive muitos relacionamentos frustrados.
Eu achava que todos os homens eram igual, que eu nunca ia arrumar ninguém. Eu tive vários relacionamentos, não deram certo por ciúmes, por imaturidade minha, insegurança, eu era muito insegura. Eu entrei com meu coração magoado, eu estava muito triste, estava descrente, decepcionada, estava tudo, né? E aí, a partir da primeira palestra, aquilo mexeu muito comigo. Eu tenho me sentido assim, mais tranquila, mais calma. Hoje eu posso te falar que eu tenho meu coração, que aquela mágoa que eu tinha, tristeza, foi tudo embora. Nós estamos falando de muitas coisas que as pessoas até têm aceitado como normal. É normal, é normal. Todo mundo assiste pornografia, se fala aí. É normal. É normal mentir. Então você aceita a mentira. Não adianta você falar assim, não gosto disso. Se você permite aquilo acontecer, você está dizendo sim. Você está aceitando aquilo. E tudo isso que a Cristiane disse é apenas uma das inúmeras dicas e lições que a cada palestra tem transformado a rotina das pessoas. Antes de eu chegar na terapia, eu cheguei destruída, eu cheguei com a minha personalidade, meu interior, já era, tinha acabado por inteiro mesmo. Eu achava que eu não ia mais ser feliz com ninguém, eu achava que eu tinha que viver assim mesmo e a vida era assim, mas não é. Eu aprendi diferente. Hoje eu tenho o desejo de conhecer alguém, amar alguém, né? E assim, cuidar da pessoa. Eu gostei bastante, estou muito mudada, diferente. Hoje a gente tira momentos de lazer, nós dois, sai com os filhos, mas também só nós dois. E a gente ouve uma palestra e a gente assimila, né? Tá procurando assimilar. O que a gente entrava no ouvido e saia no outro, hoje a gente procura assimilar, né? Então isso tá reforçando cada vez mais. Lamentavelmente, eu demorei muito a buscar a terapia do amor. Mas todo momento é um momento muito importante. Porque foi um momento importante para que eu mudasse o meu interior, para que eu pudesse viver com mais paz. Eu não sou tão mais insegura como antes, porque assim, eu achava que eu não era boa o suficiente, achava que todo mundo era bom, menos eu, né? Então, foi isso que me ajudou muito. Na terapia eu aprendi que não é assim. Esse amor próprio é o primeiro passo e o mais importante para você começar a ser atraente. Porque por esse amor próprio você vai começar a cuidar bem de você, começando pelo diálogo interno, mas vai por todas as partes. Vai também pelo físico, pela aparência, por exemplo. A pessoa que se gosta, ela cuida da sua aparência. Ela cuida do seu vestuário. É aqui, no Templo de Salomão, que as palestras acontecem toda semana. E a oportunidade de mudar sua vida. Quem participa recomenda. E o melhor de tudo, as palestras são gratuitas. Eu sempre convido as pessoas para estar participando da terapia do amor. Porque aqui a estrutura ela é muito boa, né? Ela atende a necessidade das pessoas que às vezes têm criança e não tem com quem deixar. Então aqui tem escolinha com pessoas que cuidam, né? Que são preparadas para estar recebendo, né? Tem estacionamento gratuito, né? As pessoas elas vão saber te conduzir, né? No local, é um local muito adequado e muito bom para qualquer pessoa que queira estar conhecendo. Venha, assista uma palestra, conheça, busque essa oportunidade, porque tudo que é para o bem realmente contribui de uma forma grandiosa. Então eu gostaria de convidá-los para que realmente conheçam de perto, porque para mim foi maravilhoso e eu acredito que será assim também para os demais participantes. Participe da Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado, nesta quinta-feira às 20 horas, no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Infelizmente, alunos, chegamos ao fim de mais uma Escola do Amor Responde, mas estamos aqui para lhe ajudar. Sempre mande as suas perguntas, porque nós vamos respondê-las, tá bom? E nos vemos na quinta-feira, às 8 horas, no Templo de Salomão, aqui na Terapia do Amor. Bom, por hoje é só. Ou em todo o Brasil, através do site terapiadoamor.tv. Estudem bastante para vocês não reprovarem. Tchau, tchau. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.